Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse culto, Senhor. Por esse culto, Pai amado, de santa ceia, de ceia do Senhor. Que nós renovamos nossa aliança com o Senhor. De que é alegria para nós estarmos aqui. Como diz a tua palavra, desejei muito estar aqui, diz o Senhor. Nós também desejamos muito, Deus. Queremos te agradecer, meu Pai, pela tua presença, Senhor. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para explanar a palavra de Deus e alimentar-nos, Senhor, porque nós precisamos. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Cadê meu tecladista? Está aqui já. Glória a Deus. Eu tenho dois, viu? Tem dois tecladistas. Tem um que está lá, está de pé lá. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Hoje é um culto, pastor Tiago, que eu preferia estar aí. Sem demagogia nenhuma, irmão. Falei para minha esposa, ó, culto de ceia, eu desejaria estar aí. É um peso, irmãos, de responsabilidade, é um temor, um tremor, é um nervosismo, mas é natural, viu? Deus abençoe os visitantes, Marquinhos, Deus abençoe os irmãos. Irmãos, abre a sua Bíblia em Gênesis, já aproveita, ajuda seu irmão, porque Gênesis é um pouco difícil de achar, né? Então ajuda seu irmão a achar Gênesis, capítulo 2, glória a Deus, louvado seja Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 5, bendito seja Deus. Deus abençoe o pastor Vanderlei, que nos fez o convite, a pastora Sônia. Era para mim estar ministrando quinta-feira, e aí eu não estava muito bem. E aí o pastor Vanderlei ia ministrar hoje, passou a vez, mas glória a Deus por estarmos aqui. Gênesis 2, versículo 4, quem achou diz amém. Diz assim: a formação do Éden, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Versículo 15: e tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, meus irmãos? Está me ouvindo bem aí atrás, Reinaldo? Obrigado. Meu Jesus amado, vem comigo para o início de todas as coisas. Na teologia bíblica, nós estudamos 3 matrizes: criação, queda e redenção. Vou tentar falar das 3 de uma forma muito rápida, porque a ceia eu quero ceiar com vocês, com o Senhor. Deus cria os céus e a terra, e planta um jardim no Éden. Qual é o propósito deste jardim? Esse jardim é uma representação do reino de Deus.
O reino de Deus é este lugar, onde o céu e a terra estão conectados. É um ambiente onde o céu e a terra funcionam juntos. Cara, é maravilhoso. É um lugar onde tem coisas físicas e coisas espirituais. Ali habita o homem, os animais, as plantas, frutas e a presença de Deus. Nesse lugar o homem fazia os seus deveres que Deus deu para ele. Cuidava dos animais, cuidava das plantas, se alimentava com as frutas, mas também toda a tarde, sim, ele andava com Deus, ele falava com Deus. Era o céu e a terra no mesmo lugar, irmãos. Dá para imaginar uma coisa dessa? A Bíblia fala do propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Ele quer habitar entre nós, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis começa no Éden, onde Deus habita entre nós. Em Apocalipse, ele termina habitando entre nós numa cidade. O propósito eterno de Deus sempre foi habitar com os homens, sempre foi se relacionar com o homem. E eu imagino Deus toda a tardezinha conversando com Adão. Aí Deus faz cair um sono em Adão, tira da sua costela, faz Eva. Agora Deus visita um casal. Então era o céu e a terra conectados, trabalhando junto, uma glória, um poder, uma unção, um ambiente, meu Deus do céu, como seria isso? Deus quer se relacionar com os homens, através dele, através do seu Filho Jesus, através do Espírito Santo. Até aqui nós vimos esta criação de Deus perfeita. Criou todas as coisas e por último fez o homem com as próprias mãos, sopra o fôlego de vida, o homem se torna alma vivente. E aí cria-se um ambiente físico e espiritual tão glorioso, maravilhoso, que ao lermos Gênesis, nós começamos a imaginar como seria isso. Só que aí vem Gênesis 3, o capítulo mais trágico da Bíblia Sagrada. A tentação e a queda. Queridos, há um problema, desde o Éden, qual? Não assumir o próprio erro. Uma frase bonita é: eu errei, me perdoa. É o que era para Adão ter feito. Irmãos, não tente justificar quando você erra. Quando eu erro, é mais fácil assumir, é mais fácil reconhecer. Quando você justifica, puxa vida, era para Adão se jogar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, pequei contra o Senhor, eu desobedeci o Senhor. Mas quando o Senhor fala: Adão, onde está? Deus não sabia onde Adão estava? Deus é soberano, irmãos.
Adão se esconde, como se fosse possível se esconder de Deus. Adão se esconde e Deus agora fala: Adão, onde estás? E ele fala: ouvi a tua voz e temi. É bem assim mesmo. O pecado nos faz temer a Deus, nos faz ter medo de Deus, não temer, mas ter medo de Deus. E aí a primeira coisa que Adão faz é dizer: Senhor, eu fiquei com medo. Mas por que você ficou com medo? Eu vi que eu estava nu, eu me escondi, eu peguei aqui umas folhas de figueira. Mas quem falou que você estava nu? Por acaso comeste do fruto que eu disse para não comer? Aí era a oportunidade de Adão. Adão estende o dedo e fala: a mulher que o Senhor me deu. Deus vai falar com Eva: mas foi isso mesmo, Eva? A serpente que o Senhor criou. Eles começam a jogar a responsabilidade até chegar em Deus, dizendo: ó, a mulher o Senhor me deu, o Senhor que fez essa mulher para mim. É a serpente que o Senhor colocou aqui, o Senhor criou a serpente. Aí eu escrevi uma coisa aqui que eu ouvi, que é muito, vai ser relevante eu ler para você, presta atenção. Enquanto o primeiro Adão estendeu a sua mão no jardim para acusar Eva, o segundo Adão estendeu seus braços no Calvário para perdoar a igreja. O primeiro Adão culpado transferiu a culpa para a esposa. O segundo Adão, o inocente, assumiu a culpa da esposa. O primeiro Adão tentou se salvar e a condenar a esposa a uma morte fulminante. O último Adão entregou a sua vida para que a esposa e a igreja não fossem condenadas. Bendito seja Deus. A primeira aparição da graça de Deus foi no jardim do Éden. A primeira aparição da graça e a misericórdia, porque a Bíblia diz que ao tocar somente, não precisaria comer, seriam mortos, morrereis, seriam fulminados. Mas a graça e a misericórdia chegou primeiro, irmãos. A primeira aparição da graça de Deus chega. O que é que Deus faz? Deus mata um animal, um cordeiro, irmãos do céu. Esse cordeiro, ele era de Deus, e por isso que João Batista vai apontar e vai falar assim: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então no Éden ele mata um cordeiro, para vestir a nudez de Adão e Eva. Glória a Deus. Deus mata um animal para que o homem saiba que a graça vem com preço de sangue, irmãos. Não brinca com a graça, irmãos. Não faz da graça uma graça barata ou uma hipergraça. Faz isso. É para nós lembrarmos que ele mata um animal para saber que a graça veio, mas teve um preço de sangue, irmãos. Pregadores da graça que me ouve, pregue a consequência também, porque Deus não anulou a consequência. A graça não anula a consequência, irmãos. A graça veio, eles não foram fulminados, mas porém, serpente, comerás pó o resto da sua vida. Mulher, terá dores de parto. Homem, maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto comerás o pão. Meu Deus do céu. A terra terá abrolhos, terá espinhos. O sacrifício de Jesus não anula o nosso sacrifício. Tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, tem que ter
santidade, busca. Sacrifício de Jesus não anula o nosso sacrifício. Obrigado, pastor. Adão e Eva agora é expulso deste ambiente, irmãos, meu Deus do céu. Eu imagino um ambiente santo. A terra se enche de pecado, o céu continua santo. Então a Bíblia diz que comunhão tem o santo com o profano, não tem comunhão. Eles não poderiam mais operar juntos. O pecado fez separação entre nós e Deus, Isaías 59. Mas o propósito de Deus era habitar entre nós. Aí Deus chama Moisés, irmãos, para libertar o povo e levar o povo a Deus. Tem uma passagem em Números, que é muito interessante. E essa passagem falou muito comigo, eu quero compartilhar com vocês. Eu não ia compartilhar, mas eu acho que vai ser relevante. O povo, pela segunda vez, o povo agora está murmurando e dizendo: Moisés, nos trouxe aqui para morrer, para nós morrer de sede, nossos animais? Não tem água. Moisés consulta Deus. Deus fala: Moisés, passa diante do povo, coloca toda a congregação diante da rocha. Então você falará com a rocha dará água para saciar a sede do povo. Moisés obedece a Deus. Moisés passa diante do povo, reúne a congregação, pega ele e Arão e fere a rocha com 2 pancadas, bate na rocha 2 vezes, água sai da rocha, pastor Tiago, sacia a sede do povo. E eu vejo uma coisa aqui, irmãos, que Deus disse para Moisés: fala com a rocha, porque a rocha simbolizava Cristo. Moisés bate 2 vezes, aí se manifesta a misericórdia e a graça de Deus, jorrando água para que o povo não morra de sede. Mas também manifestou a ira e a raiva de Moisés. É por isso que Moisés bateu. 2 milhões de pessoas gritando com ele: nós queremos águas, e ele fica irado, e ele fica com raiva, e ele bate na rocha. Isso custou um preço alto, ele não entrou na terra prometida. Se você continuar lendo o versículo, Deus vai falar para ele assim: Moisés, por que não acreditou em mim, Moisés? Deixa eu compartilhar com você. Dias atrás, eu e minha esposa, nós recebemos uma calúnia, mas tão forte, tão grande, irmãos, que a Luciana chorou por dias. Me tiraram o chão. Eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo. Porém, o meu coração, como ser humano que sou, me encheu de raiva, irmãos, e de ira. Então eu fiquei calado em oração e falei para minha esposa: vamos orar a Deus, vamos entregar na mão de Deus. Porque uma pessoa sai com uma calúnia, e o pior não é aí de fora. Já entendeu, né? Já deu para entender. E foi forte, de eu ver minha esposa chorando por dias e orando: Senhor. Aí veio esta palavra para mim. E de lá para cá, o pastor Vanderlei não me chamou para assumir o altar, porque eu não posso assumir aqui com raiva. Não posso. Eu não posso fazer como Moisés, ferir a rocha e depois pagar um preço alto. Eu prefiro entender essa palavra dizendo: deixa eu recuar, porque eu sirvo um Deus que sabe de todas as coisas. Quer um conselho? Se você sofreu alguma calúnia, não faça nada. Deixa Deus fazer por você. E nós ficamos sofrendo calados.
Até que a mesma pessoa veio até nós, pegou na minha mão, pegou na mão da Luciana, chorando, dizendo: me perdoa, eu feri vocês. E nós dissemos: está perdoado. Aí sim, agora eu posso assumir o altar. Enquanto eu cuido do altar, Deus cuida da promessa, irmão. Enquanto eu cuido do altar, Deus cuida dos meus. Enquanto Saul estava usando a coroa sem Deus, Deus estava usando Davi sem coroa. Deus tremendo, aleluia. Aí o povo de Israel, eles não entenderam o princípio. Moisés sobe no monte, Moisés está lá dias, vai ficar 40 dias, o povo impaciente. O povo agora: Arão, o que se fez esse Moisés que nos trouxe aqui? Nós saímos do Egito, e no Egito o Deus maior lá era um boi, e eles pegam e falam: vamos fazer uma escultura de um Deus para nós, e fizeram um bezerro, irmão. Moisés desce do monte, vê aquilo, quebra tudo, quebra as tábuas da lei, e o povo não entendeu que Deus sempre estava querendo habitar entre nós, que Deus fez Adão e fez cada um de nós a sua imagem e semelhança, não precisa escultura de nada, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O povo não entendeu. Moisés: vocês não entenderam nada, é vocês que são imagem e semelhança, estão fazendo um bezerro. Não entenderam esse princípio. Bendito seja Deus. Deus pede para Moisés fazer agora um tabernáculo. Moisés, olha para aqui para o céu, mede aqui as medidas do tabernáculo, faz aí na terra. Deus queria se conectar de novo. Deus queria que o céu e a terra estivessem trabalhando junto. Moisés faz o tabernáculo, mas só uma vez por ano, não podia um homem entrar, e se ele não tivesse em santidade, ele seria fulminado. Deus querendo habitar entre nós. Depois da queda ficou complicado, ficou difícil. Na criação foi maravilhoso, como eu narrei aqui para vocês. Na queda foi trágico, pecado entrou. Aí veio as gerações de Adão até os reis. Depois de Adão vem Noé, depois de Noé vem Abraão, depois de Abraão vem Isaac, Jacó, as 12 tribos. Depois das 12 tribos vem José, depois de José vem Moisés, depois de Moisés vem Josué, depois de Josué vem vindo os reis, e aí chega em Davi. Até que nós chega em Jesus. Vem os profetas, vem os sacerdotes, e Deus podia falar só com 3 classes de homens: profetas, reis e sacerdotes. Mas Deus não queria falar com 3 classes de homens, Deus queria falar conosco. Deus queria se relacionar com cada um de nós. Até que acontece um diálogo no céu. Eu acredito assim. Eu quero parafrasear e conjecturar, porque eu não posso fazer uma doutrina do silêncio das escrituras, mas preste atenção. Eu acredito que houve um diálogo, ou Jesus disse: Pai, permita-me ir, ou Deus falou para ele: Filho, vai. Segundo Filipenses 2,
5 vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação de ser a Deus, ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, e tomando a forma de homem, ele foi obediente. Essa parte me marcou. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então essa obediência pode ter começado no céu, de Deus falar assim: filho, desce. E Jesus disse: sim, pai, eu obedeço, eu desço. Jesus cumpre a sua missão com 12 discípulos, e diz: é chegado a minha hora. Aí os discípulos não entendiam nada, quando Jesus dizia assim: eu vou para o meu pai. Mas como assim, vai nos deixar, Senhor? Não, Senhor. Aí Jesus falava uma frase que eles ficavam em parafuso. Jesus dizia assim: se eu for vai ser melhor. Mas melhor? O que é melhor do Senhor conosco? Em Isaías capítulo 7, versículo 14, vai dizer assim: que uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que é Deus conosco. E Deus queria habitar conosco, pastor Vanderlei, através do seu filho. Deus queria habitar conosco. Deus estava habitando conosco através de Jesus Cristo. Mas o que seria melhor de Deus conosco? Melhor que Deus conosco é Deus em nós. Eu tenho que vai ser melhor, porque vocês não entendem agora, mas permaneça em Jerusalém, no cenáculo, descerá do alto o Espírito Santo de Deus. Descerá do alto, Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, vai habitar dentro de vocês. Até o Pentecoste, eles ficavam atrás de Jesus, na cola de Jesus. Depois, irmãos, o Espírito Santo entra dentro deles. E aí cada culto era milagres, cada culto. Agora, o Espírito Santo de Deus desce. E habita entre nós e dentro de nós. Porque havia ainda um véu que estava posto diante de nós. No céu havia uma cortina, como eu disse, é 3 classes de homens só que chegava diante de Deus. Jesus morre, o véu se rasga de alto a baixo. Agora todos nós temos acesso a interligar, a fazer o céu trabalhar com a terra num ambiente como esse. Irmãos, esta campanha vai fazer com que o céu venha para dentro desse lugar. E se o céu, se nós no nosso cotidiano, no nosso andar, no nosso falar, no nosso comportamento, se nós conseguimos atrair o céu, irmãos, para o nosso mundo físico, prepara para contemplar milagres, curas, transformação, conversões neste lugar. Você pode preparar para isso, irmãos, porque a oração dos discípulos, agora dos apóstolos, percebe em Atos as orações deles, e oraram, e moveu-se o lugar. Não, a oração deles não movia o lugar, a oração deles movia os céus, e o céu se manifestava e movia o lugar, e acontecia milagres. Esta é a nossa intenção, irmãos, de interligar o céu com a nossa sinceridade, com o nosso coração perdoador, com a nossa vida na transparência com Deus, de dobrar o joelho aqui, na terça-feira, hoje, em qualquer culto, e atrair o céu, irmãos, para esse lugar.
Que vida sairá daqui dizendo: eu preciso, meu Deus do céu, eu preciso desse ambiente que Adão viveu, eu preciso desse ambiente que os apóstolos viveram, eu preciso desta unção, eu preciso, aleluia, eu preciso de algo do alto. Eu não quero algo da terra, eu não quero copiar do que o Senhor deu para o homem, eu quero algo das suas mãos, do Senhor. Eu quero algo que alguém vai olhar, vai dizer assim: não, só pode ter sido Deus, porque não tem condição nem capacidade alguma. E que o céu se abra, e que Ele conceda o desejo do nosso coração de buscar as coisas do alto. Irmão, deixa eu tentar te explicar melhor. Sabe quando Jesus diz assim, todo o poder, Ele está dizendo assim, todo o poder do universo, das galáxias, tudo que existe, foi me dado, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o amor, toda a graça e misericórdia, toda a justiça, o juízo, toda a bondade, toda a verdade absoluta, toda a luz, todos esses atributos, Deus está acima, irmãos, meu Deus do céu. Imagina um Deus que está acima de tudo isso, é por isso que dele emana tudo isso para nós. Ele é a fonte, aleluia. Se nós buscarmos esse Deus todo-poderoso, contemplaremos o sobrenatural, interligando, se conectando com o natural que somos nós, meu Deus do céu. Nós temos que atrair o céu para a terra, para eles trabalharem juntos. Chegamos na redenção, irmãos. Jesus vem, traz o resgate, a redenção. Só podia ser por Ele, só podia ser por Jesus, irmãos, a redenção. Criação, queda e redenção. Saia daqui refletindo: eu preciso tocar os céus. Irmão, e não precisa ser eloquente, não. Cada um do seu jeito, toca o céu com o seu coração. Toca o céu com todo o seu ser, dizendo assim: Deus, todo o meu ser se rende ao Senhor e te serve, todo o meu ser te adora. Eu preciso enxergar o céu pelo lado de dentro, eu preciso tocar os céus. Grupo de louvor, por favor. Nós precisamos tocar o céu, para que o céu se mova sobre este lugar e aconteça, aleluia, o que nós estamos buscando na campanha de jejum e oração em prol das famílias. Se Deus tocar na vida do Marquinho, acabou, Marquinho, acabou o mundo. É Jesus, cara. Se o Espírito Santo mover este lugar, meu Deus, quem pode impedir? Quem pode entrar na frente da santidade de Deus, da vontade soberana de Deus? Se coloca de pé em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor.